Meus amigos, como prometido, já se encontra aqui, tá bom? Em nossos estúdios aqui da TV Batatinha, essa criatura maravilhosa, o famoso, inesquecível, imortal Heráclito Rocha, tá conhecido como Arandas. Ele gosta de ser chamado de... É o nome de guerra, Arandas. Arandas. Esse camarada aqui é ex-prefeito de uma cidade, e nós vamos falar, sabe, que é de Jaguaripe, do Recôncavo Baiano, beirando as margens ali, fronteira. Esse município, ele corta 8 municípios, ele é fronteira de 8 municípios, é um negócio incrível. Pra vocês terem ideia, já teve até briga na justiça, que Salinas quis tomar multar, Cações, Pirajuí, mas esse é papo lá pra frente, a gente vai falar, porque hoje também vou focar em algumas obras, e em Barreiras, onde teve aquele problema, né? Você viu aí que o vereador perdeu o mandato, o vereador que estava secretário voltou para a Câmara, mas disseram que lá está abandonado e que ninguém nunca fez nada. Será que esse aqui não deixou a sua marca e a sua história? Então a gente vai falar. Mas primeiro eu quero saber da sua saúde. Eu fiquei sabendo que você teve um problema de saúde. Atenção, meu povo! Vamos saber agora como é que você tá? Tá bem? Levanta aí, mostra aí. Vamos aí. Ai, Maria. Robocop, viu? O médico disse, e disse que eu fiquei sabendo, fonte fidedigna, dona Célia, posso falar? Posso, né? Vereadora, 6 mandatos, primeira dama, esposa dele, entendeu? Tem futuro político. Essa aí já disse, ó. Eu tô aqui meio assim, sabe, Batata? Um pouco triste, porque o médico disse que ainda tem uns 50 anos pela frente, depois do que ele botou válvula, botou um bocado de coisa. Em nome de Jesus, mas a senhora vai acompanhar isso. Me conte, como é que tá a saúde? O que aconteceu? Graças a Deus, minha saúde está muito bem. Eu tinha um problemazinho que foi detectado há uns 8 anos atrás, que era um sopro cardíaco, né? Que a gente vai envelhecendo e tal. Então o médico, eu disse, me traduza isso. Ele disse, olha, sua válvula da aorta está fechando. Então você precisa operar. Eu disse, eu não posso, porque eu estou na prefeitura, doutor. Vou ficar no estaleiro? Não posso, eu estou cumprindo missão. Moço e tal. Isso há uns 8 anos, 6 anos. Peraí. Olha, com exclusividade, eu vou pegar os pequenos detalhes. Quer dizer que você, sabendo que mesmo que você poderia morrer, você não abandonou seu povo e continuou dentro da prefeitura até cumprir o seu mandato e realizar todas as obras que estavam em andamento. É isso que o senhor está me dizendo para a população nesse exato momento aqui, Arana? É exatamente isso. Agora, veja bem, eu acredito num Deus todo-poderoso. Nas minhas orações, eu pedi a Deus que me desse saúde e vida para cumprir minha missão. E Ele me deu até o ano passado. Quando chegou em 2025, que eu saí da prefeitura, né? 2024, 31 de dezembro, ele me disse, agora está na hora de operar, porque está ficando crítico. E aí, graças a Deus, fui muito bem sucedido, com um excelente profissional, doutor Adriano Dourado. Fez a cirurgia, hoje em dia não precisa mais abrir o peito, faz pela artéria da virilha, né? Chama-se TAV. Colocou, substituiu a válvula cardíaca, mandou ficar 30 dias stand-by e tal, e disse, olha, você vai fazer um procedimento complementar depois de 90 dias. Eu disse, pelo amor de Deus, agora já em 2025. Mas ocorreu esse procedimento complementar, tem 20 dias aproximadamente, essa já foi pela artéria do braço. E aí eu coloquei 2 stents na artéria. De maneira que eu estou novo, como você disse, é o Robocop, estou substituindo as peças, mas graças a Deus, estou bem de saúde, para a alegria dos meus filhos também, de minha mulher e de meus netos. Já que ele está novo, então a gente vai pedir aqui, encarecidamente, que ele faça um resumo da história administrativa dele. Dizem que o passado não fez de nada, mas o presente, que se intitula como futuro, ainda não conseguiu dizer para que veio. Ninguém está criticando nada, mas é natural se cobrar, porque o povo paga os seus impostos e tem direito, tá bom? Aquilo que muita gente em campanha prometeu. Nada contra ninguém. Faça um resumo, da sua história política aqui. Conta pra gente. Batatinha, eu vou fazer um resumo mesmo. Porque eu cheguei em Jaguaripe nos idos de 1979.
certo? Comprei uma propriedade na beira do rio Jaguaripe ao meu querido, prezado amigo Vital Santos Souza. E lá eu comecei a conhecer o povo, e o povo dizendo, o senhor vai ser ainda prefeito daqui. Eu digo, Deus me livre, eu sou advogado. Não vai ser. Terminou, para encurtar a história, que em 1988, na edição da Constituição, Constituição de 88, eu caí na tentação, no canto bonito da sereia, e aí fui candidato a prefeito. Nunca fui candidato a nada lá. Em 88, fui candidato, ganhei a eleição, contra um ex-prefeito querido, falecido já, que Deus o tenha, Ailton Viana, e contra um outro candidato, que também apareceu, que era um médico. Eu ganhei essa eleição. E cumpri mandato de 89 a 92, certo? Depois me afastei, porque não tinha reeleição naquela época. Elegi meu amigo Vadinho de Cações. Eu fiz o meu sucessor, não tinha reeleição, foi Vadinho de Cações. O povo de Cações lembra muito dele. Seu Vadinho. E ele ficou de 92 em diante, foram 4 anos, sofreu um problema, perdeu um filho, a vice-prefeita assumiu. Bom, aí eu me afasto e digo, não volto mais para a prefeitura, que nada. Em 2004, a gente entrou em campanha novamente, e eu terminei perdendo essa eleição e ganhei no tribunal, porque contra mim foram realizadas algumas condutas proibidas por lei. Eu ganhei no Supremo Tribunal Federal e voltei ao comando de Jaguaripe em outubro de 2006. E cumpri mandato até 2008, segundo mandato. Depois eu digo, agora eu estou fora, que nada. Aí foram me buscar em 2015, 2016, a 2016 a 2020, né? E o Naldinho era meu vice-prefeito, então cumpri o 3º mandato, né? Até 2020. E de bom, agora acabou, que nada. Foram me buscar e, graças a Deus, eu tenho tive esse privilégio. Quando chegou agora em 2019, outra campanha, 2020, 4º mandato, aí eu assumi a prefeitura em 2021, concluí em 2024. Aí é aquela história que eu lhe contei. Eu tive a oportunidade em 2025 de fazer essas intervenções cirúrgicas para o meu bem e bem de minha família. Pois é, que história interessante, né? Você sabia? Aí eu pergunto para vocês que são amantes da política, que acompanham a política, que jura, sabe, pela sua população, que jura por isso ou por aquilo, você colocaria a sua vida em risco? Você continuaria sentado na cadeira do poder com o seu médico dizendo que você vai morrer aí, se você não cuidar do coração? Coração é uma coisa séria. Coração não é brincadeira. Olha o que tem de gente morrendo do coração depois dessa Covid. Não é brincadeira. Tem de gente dando problema no coração depois dessa Covid. Uns dá no coração, outros dá na cabeça. O que tem de doido por aí não está para colocar no gibi. Mas deixa eu lhe contar um fato interessante rapidinho, Batatinha. Você vai colocar em risco a vida, né? No meu primeiro mandato, você sabe que eu tomei um tiro, né? Infelizmente bateu na minha perna em Camaçandi. Naquela época existia lá um pessoal... Peraí, você tomou um tiro, meteram bala em você ou a arma disparou? Tiro, de escopeta. A minha sorte é que era 28, aqueles cartuchos. Mas teve uma celeuma em Jaguaripe, na minha primeira gestão, e tinha um pessoal lá que era muito valente e tal, e terminou interditando a urna. Foi um dia de votação, 90, né? E terminou... 90, foi 2000... Eu fui 89 a 92, ano da eleição, 90. E eu fui para Camaçandi defender a era então vereadora Derá, depois foi prefeita. E ela não era minha adversária, era minha adversária, mas como havia o tumulto, eu fui lá tentar resolver e terminei tomando um tiro na perna. A sorte minha, sobrevivi. Mas você vê, naquela época a política em Jaguaripe era pesada, mas pacificamos Jaguaripe. A partir daí as coisas acalmaram e eu tive a oportunidade de ter mais 3 mandatos, como já lhe relatei. Rapaz, tá ficando gostoso, não tá? Mas é o seguinte, vai ficar mais gostoso para vocês
que gosta de ir para a Ilha da Ajuda, deixar um abraço para um empresário chamado Wagner. Esse Wagner é seu concorrente, viu? Você abre o olho que esse Wagner... Eu conheço o Wagner... E o carinho, o respeito que aquela população ali da Ilha da Ajuda, Camaçandi, aquele povo daquela região ali, tem por Wagner, sonha em que Wagner também se torne, sabe, quem sabe, um prefeito de Jaguaripe. Um outro é o Naldo, que estava como chefe de gabinete, estava como secretário de governo na prefeitura de Nazaré, e hoje está numa superintendência, né? O Naldo, também o Naldinho, que foi ex-prefeito e que foi seu ex-vice. É outro também que tá. São 3 pares, olha. Wagner, o Naldo e Arandas. Pode sair o 4º par de dentro da Câmara. Só que dentro da Câmara tem muitos vereadores, inclusive a sua esposa, que já tem 6 mandatos e é um nome forte. Se não vir candidata a prefeita, pode vir como vice. Aí eu te pergunto, o município de Jaguaripe é muito extenso, é muito longo, você está falando de você tomou um tiro, e ali você já está beirando as imagens de Itaparica, já está beirando as imagens, sabe, de Salinas. Onde começa Jaguaripe e onde termina Jaguaripe? Você poderia resumir isso para a gente? Resumo com o maior prazer. Eu sempre gosto de definir os limites de Jaguaripe. Jaguaripe começa, para quem vem do ferry-boat, né, ou da lanchinha de Mar Grande, como eu gostava de atravessar para ir para lá, eu não gosto muito de ferry-boat, não. Mas era obrigado às vezes, mas vinha de lanchinha. Jaguaripe começa na Ponte do Funil. É o meu limite, Veracruz com Jaguaripe. Veracruz é o meio da Ponte do Funil, é o limite com Veracruz. Então, começa no meio da Ponte do Funil, vai em demanda a Nazaré, Santo Antônio de Jesus, passa Santo Antônio de Jesus, que são filhos de Jaguaripe, tanto Nazaré como Santo Antônio. Nazaré, filha, terra morena, querida, e Santo Antônio também, queridíssimo, é neto de Jaguaripe. Passa a Nazaré, Santo Antônio, você vai encontrar o limite de Jaguaripe com Laje, lá na BR-101, numa localidade muito querida, muito bonita, chamada Capão. Capão 1 e Capão 2. Não confundir com Capão da Chapada. Esse é Capão de Jaguaripe, no limite com Laje. Bom, se você ver, aí você tem o limite leste e oeste, não é isso? Aí você tem meu limite norte, com Salinas, porque quando você vem do ferry-boat, dobra para Salinas, passa em Cações, Mutar, Pirajuí, aí vai pegar o limite com Salinas, né? Por lado, voltando para o leito da pista que vai a Nazaré, você tem Barreiras do lado esquerdo, que está tendo essa confusão agora e tal, mas terra muito querida também. Trabalhei muito por Barreiras. E nosso limite sul, você sai de Nazaré, BA-001, em demanda a Valença. Então, o limite sul de Valença, de Jaguaripe, é Valença com o rio Jiquiriçá. E eu mandei medir, no meu primeiro mandato, tinha 1.002 quilômetros quadrados. O município, dessa forma, né? Você atravessa vários municípios. Mas para chegar na sede, né? Mas, oficialmente, pelo mapa da Bahia, 890 quilômetros quadrados. O que é que o IBGE diz? Não pode mexer, porque senão vai mexer no mapa da Bahia todo. Então, são 1.000 quilômetros quadrados, na realidade, mas no mapa, 890. Em resumo, Jaguaripe é essa extensão toda. Esse é Arandas, doutor Arandas, tá vendo? Causíldico, quem não sabe o que é isso, é advogado, cara preparadíssimo, e que tem vários mandatos do município, e que tem uma história longa, que nós iremos contar, nós iremos mostrar, e nós iremos provar fatos, não fake, não ordem de serviço, ou simplesmente um pedaço de papel anotado, tá? Com alguma coisa dita, nós vamos fazer, não, vou mostrar feito, o que ele já fez. Alguns até que ele estava reclamando comigo que já destruíram. A gente, quando entra numa cidade para administrar, a gente tem que entrar para preservar, deixar um pouco a política de lado e cuidar da história do seu povo para que a sua marca continue. Nada contra, mas o que eu quero saber é o seguinte, Arandas, tá surgindo uma história de que pode, sabe, ser feita a estrada que sobe para Palmas. Já tem emenda,
Que o governador vai se reeleger daqui a 4 meses, ninguém sabe. Quem vai inaugurar, ninguém sabe. Já botaram 20 milhões? Já. Nós não vamos deixar em paz, seja lá quem for, se continuar Jerônimo ou se entrar Neto. Tá ouvindo? Nós amamos Jaguaripe. Você sabe que eu sempre amei aquilo ali, a maior briga. Mas lá em cima em Palma, como é aquela região? Aquilo ali é complicado, cheio de rota ali, sabe? Sai em Valença, sai de São Antônio de Jesus, sai não sei aonde. Me diga aí, como é lá em cima e quantos quilômetros tem de estrada de barro? Olha, de estradas de barro, como a gente chama, estradas que devem ser bem cascalhadas, porque se não forem nessa época é um problema. Nós temos aproximadamente, você aí está contando as estradas principais, as vicinais, laterais, 400 quilômetros de estrada. Deixa eu dizer uma coisa aqui interessante. Nós somos favoráveis, longe de mim desejar que não faça essa estrada asfaltada da BA-001 até a sede do distrito do Palma. Alô, governador Jerônimo! Bonito pro senhor, hein? Sangue de barata! Quem é sangue de barata é traíra! O ex-prefeito tá aqui. O senhor falando isso, depois me vê um deputado que grita: há mais de 30 anos ninguém fez nada. O deputado foi o senhor que botou esse asfalto aí no centro? Aí, será que os colégios do lado, posto de saúde, aquelas coisas todas, eu vou saber aqui agora quem foi que fez? Se foi vocês que entraram agora, ou se foi ele, ou alguns sangue de barata no passado, como vocês a denominaram. Conte pra mim, fale tudo e não me esconda absolutamente nada na TV Batatinha. Nada contra, sem polêmica, mas aqui a gente quer a verdade. Não, na realidade, eu até trouxe um materialzinho que eu vou passar à sua mão. Por exemplo, na campanha lá atrás, né, eu fiz um jornal na época mostrando tudo que nós fizemos em Jaguaripe com foto, porque o título é assim, ó: contra fotos não há argumentos. Então eu falava, naquela época não tinha essa facilidade da TV Batatinha, não é? Da internet tão boa para divulgar as ideias, né? A gente conseguir mostrar ao vivo e a cores, naquela época era no papel. Aqui estão ó, todas as obras que Arandas realizou no primeiro mandato, né? E por que é que eu gostei da política e queria... Está aqui a lista das obras, nós não vamos, senão a gente vai gastar muito tempo. Meu vice-prefeito nessa época era Nelsinho Cabral, é uma pessoa que a gente quer muito bem em Jaguaripe, tá certo? Depois eu vou também passar a sua mão e aproveito agora um presente simples, que é para você que gosta tanto, que conhece Jaguaripe, é um livro sobre Jaguaripe, Cidade da Gente, que foi feito por minha esposa quando era secretária da Educação do município. Aqui está a história toda de Jaguaripe, com fotos, com os colégios, com os ex-prefeitos, com o nome de todos que participaram da nossa gestão, certo? Então, aqui passando as suas mãos, esse livro que é um simples presente. E também, para comprovar, para que o sangue barata não fez nada, né? Então, governador! Isso aí não é pra mim, não, viu? Tá aqui o livro, aí. Se o senhor quiser, eu vou pedir 2. Aí, a galera, aqui o livro aqui, a galera, dê uma olhada. Olha aí, tá vendo vocês? Rapaz, aí eu lhe pergunto, esse livro aqui poderia estar, entendeu? No ensino fundamental, na sala de aulas, contando a história do município. Foi feito por minha esposa, na condição de secretária, para que entrasse no currículo escolar das crianças. Entrou? Aí eu não sei, porque não sei, a Secretaria de Educação está um desastre atualmente. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Primeiro porque pintaram os... Peraí, eu não acredito que o senhor venha me dizer um negócio desse, porque há poucos dias eu estava acompanhando, eu sou muito reto. Eu não estou aqui para causar polêmica, mas ele está aqui, eu estou para dizer na lata, porque não tem negócio de história. Batatinha! Não estou puxando o saco nem do senhor, nem de ser Fábio, nem de fulano, nem de Bertano. Como é que o senhor disse que está um desastre? Daqui uns dias eles inauguraram, acho que foi um colégio,
fizeram um negócio no colégio, foi inaugurar. Eu não sei dizer porque eu não estava fazendo a cobertura. Mas como é que o senhor disse que está dizendo depois que eles fizeram isso? Eu quero que o senhor me diga. Na realidade não foi um colégio não, foi a EMEI da sede, chama-se creche, antigamente chamava creche. Eu fiz essa creche. Peraí, como é que o senhor fez? Eles inauguraram, o senhor fez o quê? Eu quero ter... Olha o babado, hein? Atenção, Jaguaripe! É isso mesmo. Eu fiz, minha senhora, dona Célia, arranjou o terreno na entrada da cidade, do lado direito, que entra na grande avenida Ulisses Guimarães, que eu também construí e asfaltei, certo? Fiz a drenagem e tal. Então, do lado direito, você vai ver um prédio lindo. É a EMEI da sede, Escola Municipal de Educação Infantil, construído por mim e minha esposa. Arranjou o terreno, desapropriamos a casa, pagamos, construímos. Chegou o final do mandato. Não tinha sido concluída ainda a obra e eles, a atual gestão, mandou fazer um levantamento técnico para saber em que pé estava aquela obra. E aí ele constatou que tinha 89% concluída, faltava bobagem. Levaram 9 meses para fazer essa bobagem, arrancaram uma placa comemorativa, que eu não fiz placa de inauguração, botei uma placa comemorativa, que era um desejo das mães jaguaripenses. E aí arrancaram essa placa e botaram uma dizendo que foi Lula que mandou, Camilo, o governador, o secretário atual. É verdade ou é mentira que Lula mandou? Não mandou nada. Dinheiro próprio, dinheiro do Fundeb de Jaguaripe, bem aplicado. E hoje é um patrimônio de Jaguaripe, a creche de Jaguaripe, a EMEI de Jaguaripe, que eu tenho o maior orgulho de dizer, eu e minha mulher construímos. Aí eu te pergunto, e se durante esses 9 meses eles conseguiram mais dinheiro, o que foi que aconteceu? Será que eles conseguiram? O senhor acompanhou isso? Porque depois ele não vinha lá para cá e dizia, ele falou besteira, entrou dinheiro de Lula sim. Entrou o dinheiro que é de Jaguaripe, Fundeb, e não entrou pouco. Porque aqui eu agora tenho que fazer essa reverência novamente à minha mulher. Foi secretária da Educação por 2 vezes, e o dinheiro do Fundeb cai certinho, Batatinha. Quanto entra em Jaguaripe? Olha, na minha época, aproximadamente 7, 8 milhões. Hoje está entrando 10, não sei como é que está agora. Mês ou ano? Mês. 7, 8 milhões por mês na educação entra? Não, total. Na educação, 2, 3 milhões. Agora, está recebendo quase o dobro, porque minha mulher arrumou a secretaria e agora está recebendo muito Fundeb. Muito dinheiro do Fundeb. Então, só para resumir, a creche foi construída com dinheiro do Fundeb, prestado contas, e eu tenho orgulho de dizer, eu tenho 15 contas públicas aprovadas, Batatinha. Não é brincadeira, não. Por que não tem 16? Se você tem 4 mandatos, 4 vezes 4, 16. Porque eu perdi um ano para a NAI, de quem eu fui tomar a prefeitura de volta, eu já contei essa história, o povo de Jaguaripe sabe, na justiça, porque houve condutas vedadas e, na realidade, foi parar no TSE, e o TSE disse não, o mandato é de Arandas, e aí me devolveu o mandato. Enfim, então são 15 contas públicas aprovadas. Voltando para a escola, que é o que interessa, né? Eles pegaram as escolas que eu deixei, eu construí as escolas de Jaguaripe todas, pintaram tudo de verde no início do mandato, que era a cor da campanha do atual gestor. A dona Célia, mais uma vez, disse não pode, isso está errado. Foi ao Ministério Público, o Ministério Público mandou intimar o secretário, o prefeito, e aí foram obrigados a repintar as escolas. As escolas todas pintadas, foram pintar tudo de verde, que era a cor da campanha, foram obrigados a repintar, ainda falta 1 ou 2. E agora, eu pergunto, gastou dinheiro para pintar de verde, né? E agora vai gastar dinheiro para repintar de outras cores, para cumprir o acordo com o Ministério Público. Quem vai pagar? Vai sair do cofre da prefeitura? Não, tem que sair do bolso de quem fez. Essa é a minha opinião legal. Tem que sair do prefeito e do secretário. Vixe! Eita! Agora tem história, sabe por quê, Batatinha? Jaguaripe, o alvará régio que elevou Jaguaripe de uma paróquiazinha à condição de vila é de 1693, alvará régio do rei de Portugal. E instalou-se naquele prédio bonito que é o Paço Municipal, onde eu reconstruí, não deixei cair, porque o telhado já tinha caído.
Eu recuperei com o IFAM e tal, é um prédio belíssimo, você conhece, né? Fizemos recentemente uma reforma na parte de baixo, que ia desabar, e graças a Deus, em 1697, você vê que é muita história, né? Eu fui prefeito 4 mandatos, sempre usei aquela prefeitura, sempre cuidei daquela prefeitura, é linda. Não sei como é que está agora, tenho ido pouco em Jaguaripe, seja por condição de saúde, seja porque eu não devo estar lá. Eu sou ex-prefeito, não devo estar lá toda hora criticando, batendo e tal. Agora, falar a verdade, eu não vou deixar de falar com você. Falar a verdade, eu não estou botando pilha, eu não sou combustível, e nem tão pouco, entendeu? Mas eu quero saber do senhor o seguinte, o que é que o senhor está ouvindo falar da atual gestão? Já que o senhor disse que não está para criticar, mas o que é que o senhor já está ouvindo falar? Batatinha, você é testemunha que eu estive na posse. Aliás, na posse eu fui lá, nós fomos para diplomação do prefeito lá em Nazaré, no Fórum de Nazaré. Mas no dia da posse do atual prefeito, Fábio, eu estive presente, primeiro para mostrar que eu fiz a transição, que eu deixei tudo pago, deixei 13 milhões em conta, para poder resto a pagar, daquelas obras que faltavam concluir. Colégio, que eu já falei, é meio da sede. Estádio de futebol, que eu deixei praticamente pronto, demoraram 1 ano e tanto para concluir, e não fizeram bem feito. Você deixou dinheiro no caixa? Deixei dinheiro no caixa para concluir. Agora, se fizeram aditivo, qualquer aí, eu não sei, não é comigo. Mas inauguraram dizendo que foi eles que fizeram o campo. Não, quem fez foi Arandas. O campo de futebol da sede foi Arandas, certo? Enfim, a gente conversou sobre tanta coisa, eu terminei me perdendo, porque a história é tão comprida. É tão comprida que eu quero saber o seguinte. Eu estive lá na Ilha da Ajuda e vi aquele cais que o senhor... Conta um pouco sobre aquele cais. Olha, veja a imagem aí. Eu lá com o vereador Márcio, na época, no ano passado, né? Agora, com 15 meses de mandato, eu retornei para ver se já tinha concluído, porque é uma emenda de um deputado. Talvez, como a gestão apoia outro deputado, talvez não queira logo concluir a do deputado que, na época, botou a emenda para não dar musculação. Será? A verdade é essa. A emenda do deputado Raimundo Costa, né? E ele fez essa emenda de R$500 mil. Eu abri a conta, porque a emenda é coisa séria, hein? É uma coisa que o prefeito não pode pecar. E eu soube que já pecaram esse ano passado. Então, a emenda é o seguinte: você vê a emenda, você abre uma conta específica, deposita o dinheiro, ele não pode mexer nessa emenda, a não ser para o fim destinado a ela. No caso em espécie, no caso do Raimundo Costa, havia um compromisso moral meu e dele, que ele foi lá, posso botar uma emenda de 500 mil? Pode. Botou em 2002, 2003, não me lembro, 2000, no meio do meu mandato. Aí a emenda chegou e eu abri a conta, botei o dinheiro. Mas não mexi. Tá? O dinheiro lá rendendo juro e correção. Mas a Ilha da Ajuda, Batatinha, é terra de marinha. Ou seja, Serviço Patrimônio da União, SPU. Eu não posso desapropriar o solo ali. O que é que eu fiz? Desapropriei uma benfeitoria, porque voltada para o Rio Jiquiriçá, você esteve lá, você viu, para poder abrir para o Rio Jiquiriçá e fazer ali um atracadouro, que era a minha combinação com o deputado Raimundo Costa. Desapropriei, paguei ao proprietário a benfeitoria. Pagou com o dinheiro da emenda ou com o dinheiro da prefeitura a casa? Com o dinheiro da prefeitura, recurso próprio. Não... Quer dizer que na emenda, os 500 mil, o senhor não mexeu um centavo? Nem um centavo. Que, aliás, se não mexeram, que eu acredito que eles não são loucos, né? Essa emenda está lá e deve estar rendendo aí um dinheiro, juro e correção. Vamos dizer que tenha lá 550, 560 mil, não sei, mais ou menos quanto tem. Intocável. Fizemos tudo, desapropriação, derrubamos, limpamos o terreno, e tudo com recurso próprio. E mais, deixei a planta pronta. Entreguei lá na transição, está aqui a planta do atracadouro. Você falou em 15 meses? Não. Já são 16 meses, que o mês de abril acabou, já estamos em maio. Ô amigo, para o mês já é São João. São João. Sabe o que é que vem depois de São João? A Copa do Mundo. E aí, meu amigo, acabou o ano.
São 16 meses dessa atual gestão. Galera! Vou beber um pouco d'água, posso? Molhar o bico. Com água. Vou molhar o bico com a água. Com água, não é com gorote, não. Não é brincadeira, não, viu? Aqui não é gogó, não. Aqui é água, viu? Gorote, que os gorote. Pura, aquela branquinha pura. Não bebo, não, porque eu também. Gorote. Tá repreendido em nome de Jesus, tô fora. Bota mais uma água aí pra mim. Por favor, pessoal da produção, Aqui uma aguinha. traga mais água pra gente aqui, por gentileza. Pessoal da produção, por favor, aqui no escritório, para o nosso convidado especial, ex-prefeito, galera que segue João Leão, para vocês do oeste da Bahia, João Leão que conseguiu mudar e criar tudo aí. Esse aqui foi um dos maiores incentivadores na época para João Leão voltar para aí, viu, sabia? Acompanhou a história, ele contou para mim um pedaço, mas foi advogado de Leão durante muito tempo. 16 anos de advogado de Leão, e Leão ficou chateado com ele, e ele caiu fora, porque Leão deu uma missão para ele. Leão queria que ele fosse prefeito de Lauro de Freitas, convidou, você deu para... Eu não abri mão de Jaguaripe, disse é pequenininha e tal, mas Leão ficou honrado. Mas vamos escolher outra pessoa. Escolhemos Tavinho, Otávio Pimentel. E Leão elegeu Otávio Pimentel, que foi um excelente prefeito. Depois de Otávio Pimentel, veio o Roberto, né? Veio o Marcelo, né? Então, Leão criou Lauro de Freitas, Batatinha. Nós pegamos Lauro de Freitas do zero, né? Alguns anos atrás, e Leão me fez esse convite, mas aí eu já estava como prefeito de Jaguaripe. Ele disse, anuncie, venha para cá. Não. Peraí, o senhor já era prefeito de Jaguaripe, Leão gritou, renuncie, largue isso aí, venha para cá. Foi assim? Lauro de Freitas, porque a gente está precisando de você aqui. E o senhor disse o quê? Eu disse a ele que não, que eu ia cuidar da Jaguaripe, que eu tanto amo, tanto gosto, né? Meus filhos foram criados lá. E agora vem os netos. Meu vô, que dia nós vamos para Jaguaripe? Nós vamos agora em junho. Vamos para Jaguaripe de volta, ficar lá um período bom. Mas deixa eu lhe contar uma outra coisa. Depois, na gestão, Tavinho me convidou. Ele foi eleito e aí me convidou para ser o procurador-geral de Lauro de Freitas. Eu tive essa honra de ser o procurador-geral de Lauro de Freitas. Tavinho, que tinha 2% da pesquisa, Leão elegeu o homem. Tal foi o trabalho que Leão realizou em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é o que é hoje, deve a Leão. Como também você já ressaltou, o que Leão fez pelo oeste da Bahia. Eu digo isso, já brigamos muito, viu? Brigar mesmo. E ele chega para mim e diz assim, ô bonitão, não brigue comigo não. Você pode brigar comigo, mas eu não brigo com você, eu te amo. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Continuar amigo de Leão. É a história que a gente põe esse Leão por onde passa, deixa a sua marca. Eu me lembro que na época... em que Leão ali na entrada da Itinga botou o trio elétrico e eu estava na Itaparica FM, ele me chamou para apresentar o lançamento da candidatura a prefeito de Otávio Pimentel. Em cima do banco, em cima do trio elétrico, em cima do trio, tinha Marcelo Abreu, tinha vários de Leão, forte secretário. Eu tive a coragem de mandar fazer uma faixa, juntar com Manga, com aquela galera Maico, e lancei na tora Roberto Muniz como vice. Amigo, eu naquela época andava cheio de segurança. Os caras me jogavam de cima do trio elétrico embaixo de cabeça. E aí Leão veio de lá pra cá, pegou o microfone no lançamento da campanha de Otávio Pimentel e gritou, se Batatinha falou que o vice é Roberto Muniz, que seja Roberto Muniz. Rapaz, foi um negócio de louco. Na entrada da Itinga ou lá no Largo do Caranguejo? Eu acho que deve ter sido do Caranguejo, não foi não? Não, foi na entrada, próximo onde foi o lançamento, foi próximo da OMS. Era a empresa de Otávio Pimentel que acabou com o esgoto a céu aberto em Lauro de Freitas. O maior prefeito de Lauro de Freitas, que deu dignidade e saúde a Lauro de Freitas, chama-se Otávio Pimentel. Tavinho, como é conhecido. Querido Tavinho. Irmão Tavinho, vamos lá. Vamos botar para Jaguaripe, porque... Eu não deixei Jaguaripe, como é que eu vou deixar agora, né? Ó, vem cá. Eu tô sabendo que tá aí. Deixa eu lhe contar. Peraí. Eu vou lhe passar uma outra coisa, para a gente não perder tempo, porque a entrevista está muito boa,
papo está muito bom. Eu vou lhe entregar aqui uma revista simples que eu fiz no meu último mandato agora, que terminou em 2024, que tem um relato visual bonito de todas as obras que eu fiz. O resumo tá aqui no final. Foram mais de 80 obras no meu mandato agora, de 2021 a 2024. Mais de 80. Inclusive, asfaltamento da Vila do Palma, onde o governador deu a ordem de serviço que vai fazer a estrada. Olha aí! Eu não perguntei, mas fiquei esperando ele falar. O que foi que o senhor já fez em Palma? Porque disseram, tem alguém que gritou lá que 30 anos ninguém faz nada. O que foi que você fez? Primeiro eu conservava aquela estrada como um brinco. Aquela estrada são 18 quilômetros, da BA-001 até a sede do distrito do Palma. Porque Jaguaribe tem 5 distritos. É bom lembrar isso. 5 distritos. O Palma é o distrito, vamos dizer, voltado para a agricultura e pecuária, né? Um distrito belíssimo, enorme, é o maior distrito de Jaguaribe. Você tem a sede, a sede é o primeiro, né? Pirajuía é o segundo em antiguidade, que pega Pirajuía, Mutá e Cações. Você tem Barreiras, onde está esse vulco-vulco agora aí, sobre a saída do menino, do Lucas, enfim. E Barreiras é o terceiro. Você tem Camaçandi, que abarca São Bernardo e Ilha da Ajuda, e Jaciru, certo? E você tem, então, sede, Pirajuía, Barreiras, Camaçandi e Palma. Palma é o maior distrito voltado para a zona rural. 5 distritos, é bom lembrar. Por isso que a bandeira de Jaguaribe tem 5 estrelas. Ela é azul, vermelho e branco, embora eu seja Vitória, mas eu tenho que respeitar o Bahia e a Bahia. E aí o símbolo de Jaguaribe, um dos símbolos é a bandeira, está na nossa lei orgânica. 5 estrelas, 5 distritos. O nosso brasão, que é belíssimo, você sabe, você conhece o brasão de Jaguaribe, foi feito na minha época. É um dos símbolos de Jaguaribe. Peraí, mas eu não estou vendo esse brasão sendo usado. Deixa eu ver esse brasão, você quer aí. Não é esse brasão que tá. Não. O brasão? Não. Infelizmente, só a Câmara está respeitando isso. E eu tenho que parabenizar o secretário de Esporte, Meres, porque botou no escudo da camisa da seleção de Jaguaribe o brasão de Jaguaribe. Que ele é muito representativo, não vou descrever. Rapidamente aqui. É um menino esforçado, secretário de Esporte, quero deixar um abraço aqui, que eu passei por lá. O senhor sabe que eu sou muito sincero. A conversa que eu tenho com você, se um dia eu tiver, o Fábio me chamar para você conversou com o Aranda, vai ganhar uma dura. E a conversa que eu tive com o Fábio, se o senhor me chamar aqui, depois que acabar a entrevista, perguntar que foi conversar com ele, eu vou lhe dar uma dura também. Porque a conversa da gente com a autoridade são coisas nossas, pode me chamar disso, mas é a espiritualidade, religiosidade que eu tenho, da conversa que eu tenho particular, que eu converso e que ajudo por onde eu passo, em manter isso. Porque se hoje eu falo mal de Fábio, você vai falar mal de mim também amanhã. Então, eu continuo na minha. O jornalismo sério tem que ser assim mesmo. A gente tem que falar a verdade. Então, o brasão foi substituído. Eu não sei onde a Câmara de Jaguaribe estava com a cabeça. Não, mas é mais uma marca. É só uma marca a mais. Mas por que não usa o brasão nos atos oficiais, nas coisas oficiais? Fica usando uma marca aqui para nós. Me perdoe. Isso é coisa do secretário atual da Educação, certo? Criou uma marca que parece um escudo de time de Série C. Time de Série C. Ou de Série D, como já me disseram. Não, é de Série D. Futebol. Uma marca para substituir esse brasão tão bonito, que é significativo. Tem o Jaguar, tem a torre com 5, né? 5... A torre forte aqui em cima, tem a coroa, né? São 5 pilares que representam a autonomia do município. Tem o Saveiro andando no Rio Jaguaribe, na direção do nascente. Tem a frase, preservar o passado e construir o futuro. Isso foi criado por concurso público na minha primeira gestão, Batatinha. E está na lei orgânica como um dos símbolos do município. Então, o brasão, a bandeira, que eu já disse que tem 5 estrelas, e o hino de Jaguaribe. São 5 símbolos, 3 símbolos, né? Pode ter outros. Pode ter uma marca? Sim. Para fazer uma atividade social, educativa, cria-se uma marca.
mas não para substituir o Brasão. Tenho dito. Pronto, tá aí. Dou com ele. O famoso, vou guardar, olha só, viu? Jaguaripe do futuro. Aqui tem várias, aqui trabalho é sinônimo de simplesmente entrega. Eu vou botar, pode olhar aí, olha aí, passando. Olha aí, gente. Vou olhando, ele está conversando, a gente está mostrando. Entendeu? Infraestrutura, a orla requalificadas para atender turistas e a população. 29 escolas reformadas durante a gestão. A saúde estava aí, a construção da nova UBS do Capão. Então a gente está vendo aí várias coisas e a gente vai mostrar tudo isso aqui, nossa entrevista na nossa TV Batatinha. O jornal, que na época não tinha internet, vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ó, também estou recebendo, nós vamos grifar e vocês vão ver como está passando aqui na tela. Mas, Arandas, eu quero saber o seguinte, Arandas tá aqui, eu estou apertando Arandas, mas Arandas parece que você não está querendo falar mal da nova gestão, você está pulando, você está dando uma volta, um nó retado, qual o problema? Você já ficou amigo com a galera lá, já vai entrar como secretário, vai assumir, vai ser advogado da gestão, sim, vai falando aí. Eu quero saber, vai falando, você está lá, atacar, você não, e BBB, fala para mim. Ô, Batatinha, convite eu recebi para ajudar o atual prefeito como procurador, mas eu não podia aceitar de jeito nenhum, né? Agradeci o convite. Quem te fez o convite? É para falar a verdade? Esse convite me veio através de um grande amigo que tem ajudado a mim, é meu filho político, e tem ajudado muito a atual gestão. Chama-se Pepezinho. Ele disse, rapaz, o atual prefeito gostaria de ver se você poderia auxiliar na parte. Eu disse, não. O prefeito tem bons advogados. A prefeitura hoje tem bons escritórios de advocacia assessorando. Tem um advogado lá todos os dias. Tem um procurador-geral que na época eu nomeei, doutor Anísio, não sei se continua. Você vê como eu não estou me envolvendo com a atual gestão. Desejo que tenha êxito porque são 16 meses de gestão. Acabou abril. Já estamos em maio. Mas o senhor está com cara de quem está revoltado com alguma coisa, eu não sou otário. Não, você tocou em derrubar um prédio público importante. Derrubou. O agora, vereador que tomou o lugar do suplente Lucas, era o secretário de infraestrutura, o vereador Max, ele, a cabeça dele, resolveu derrubar um colégio antiquíssimo, feito na época de Juscelino Kubitschek, certo? Com uma placa bonita e tal, que eu ia criar um centro de cultura, serviu até para abrigar uma faculdade, chamava FACE naquela época. Eu botei a faculdade lá em Jaguaripe para funcionar. Então, depois a secretária... Que ano, para não ter dúvida? No meu segundo mandato. A FACE tinha sede lá em Valença. E nós tínhamos os cursos presenciais lá em Jaguaripe, FACE. Doutor Dário Loureiro, que foi professor Dário, que foi um dos que arrendou a Valença FM. Eu tive o privilégio de trabalhar na Valença FM com as broncas do Batatinha. Deixar um abraço aqui para Rodrigo Mário, entendeu? Para toda aquela galera da Valença FM que hoje marca. Claro que eu conheço Valença. Eu estive na rádio, pessoalmente, com o professor Dário, me levou lá, viu? Mas, resumindo... O filho dele, Roberto, quase faleceu, Roberto, mas eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo. Ele tinha um braço direito muito forte, eu me esqueço o nome agora, que sempre estava lá comigo. Mas, veja bem, derruba o colégio, né? Derruba a quadra poliesportiva que eu construí no meu primeiro mandato e o Naldinho reformou e ampliou, melhorou a arquibancada, derrubou a quadra dos meninos. O ex-secretário de infraestrutura, atual vereador Max, que deve ter assumido hoje, no lugar do Lucas. Mas aí isso é um problema da gestão, não tem nada a ver. E acha que foi ele mesmo ou foi o prefeito que deu ordem para ele derrubar, ou o vice deu ordem para ele derrubar? Quem é o culpado dessa história toda de derrubar um patrimônio que tu está dizendo que era público e histórico? Aí eu não posso lhe dizer se foi ideia do Fábio, mas me parece muito que foi ideia do próprio secretário Max, que atualmente voltou à Câmara, né? Porque ele... Agora, o que é que me chateia, Batatinha? Porque eu não deixo de ficar chateado. É derrubar o colégio, que eu ia fazer um centro de cultura agora, lindo. Eu tinha um planejamento da aula toda. Pronto. E a quadra... porque está muito alta a arquibancada, tirava um degrau.
iluminava até melhor e tal, mas derrubar uma quadra, aí os meninos para jogar bola agora tem que pedir favor ao Estado para jogar na quadra do Estado, cujo terreno do colégio estadual, que está lá na Ulisses Guimarães, desapropriado por um Naldinho e doado para construir o colégio. Quem é o Naldinho? O Naldinho é o ex-prefeito. Esse Naldinho também tem uma história arretada, inclusive o Naldinho. Eu quero falar com você, Naldo, porque eu fiquei sabendo de uma história, né? Eu quero que você me confirme se é fato ou se é fake. Mas o senhor é doutor, o senhor é advogado. Me disseram, daqui a pouco a gente vai voltar para falar da quadra. Né? É rapidinho, intervalozinho, pra gente aqui puxar alguma coisa de Naldo. É verdade que o pai de Naldo é médico, atende as pessoas de graça há anos ali naquele município, é verdade ou é mentira? Verdade, doutor Naldo, meu amigo, pense num homem de coração humano, cristão, no sentido da palavra. Doutor Naldo tem uma fazenda lá no Palma, há mais de 40 anos, se não me falha a memória, e doutor Naldo é médico psiquiátrico, mas ele é clínico geral também. Doutor Naldo vai para a fazenda fim de semana e continua fazendo, que eu sei. Ele diz, não, estou diminuindo, mas continua. Vai para a fazenda, quando ele chega na fazenda, já tem 30 pessoas esperando ele na varanda. Para quê? Para ele atender clínica geral. Aí ele atende tudo. Quanto custa? Isso, rapaz, eu não posso falar. Sabe por quê, Batatinha? Porque ele, além de atender aquelas pessoas, ele vai para lá para o descanso dele, para a fazenda dele. Ele não deixa, só atende até o último. 30, 40 pessoas num fim de semana. É de graça ou é pago? De graça. E vai mais longe. Ele leva o remédio. Muitas vezes ele diagnostica e dá o remédio de graça. Nunca pensou em fazer isso por política. Doutor Naldo é um homem de bem e o Palma todo sabe o que eu estou dizendo, que é verdade. Inclusive, vereadores da atual gestão, que são oposição a mim, foram oposição a mim, vão lá também, ainda vão. E o doutor Naldo os recebe de coração aberto. E vão lá, levam pessoas para ele atender, certo? E doutor Naldo faz mais. Além de atender, às vezes dá o remédio, ele faz encaminhamentos para Salvador e ainda arranja vaga em hospital para internar o sujeito. De graça, do bolso dele, sem ganhar um tostão, sem pensar em política. Doutor Naldo, que ele está falando, é o pai do ex-prefeito Naldo, ex-chefe de gabinete que estava em Nazaré, que agora tomou posse, ele é o quê? Olha o que o Naldo é, vocês estavam falando que saiu de Nazaré, ele é o quê agora? Não, disseram que ele foi exonerado, inclusive. Não, ele pediu demissão. E ele atualmente é o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária na Bahia. Ou seja, ele representa o ministro federal, que o cargo é federal, que disseram que era um cargozinho na infraestrutura daqui de Salvador, da Bahia. Não. Cargo federal. Ele representa o ministro da Agricultura e Pecuária aqui na Bahia. É ali no Largo dos Aflitos, um prédio bonito, 4 andares, e o Naldinho é o superintendente, é o homem que manda. Manda chover ou manda parar a chuva? O Naldo tá aí! Uma exclusividade para vocês da região. O velho Aranda dando aqui de primeira mão, né? O Naldo, eu ainda não fui. O Naldo, desculpe fazer entrevista com você, porque você tá recém-chegado, para evitar ciúmes, evitar aquela situação toda, e você também se ambientalizar dentro da história do seu trabalho. Mas sei que quero deixar um abraço para todo mundo dos interiores, das regiões por onde eu passei. Você sabe que a área agrícola, Leão, manda aquele coisa. O superintendente é meu amigo. Se vocês quiserem que eu faça uma ponte, faço. E agradecendo ao deputado que botou ele lá. O deputado... o nosso deputado federal de Jaguaripe, porque sempre foi e continuará sendo, não tenha dúvida, Antônio Brito. Hoje, em matéria de... Antônio Brito ajudou Jaguaripe, não só naquele belíssimo unidade... Por exemplo, unidade de saúde do Capão. É a mais bonita do município. A unidade de saúde do Capão é uma maravilha. É Antônio Brito. Mas Antônio Brito botou emenda para trator, para reto escavadeira, para patrol, para calçamento. Antônio Brito é o nosso deputado federal de Jaguaripe. E vou dizer mais. Ele vai ser votado não somente pelo nosso grupo político, mas até pelos adversários, que já tem dito a mim, doutora, eu não votei com o senhor, mas deputado federal Antônio Brito, nós temos que ser reconhecidos ao deputado federal. E o meu,
eu não vou dizer agora, aliás, eu digo, eu não tenho nada para esconder. Pré-candidato, porque ele já é deputado, é o meu amigo Pedro Tavares, certo? Então, nesse período a gente não pode fazer campanha eleitoral. Ninguém está fazendo campanha, está fazendo aqui um agradecimento pelas parcelas de contribuição que foi dada no município e não podemos esconder o fato, tá bom? Para depois a gente ser ingrato, dizer, poxa, falou das coisas. Rapaz. A unidade de saúde do Capão. Ó, que beleza. Isso aqui parece uma clínica de primeiro mundo. Você for lá, você fica encantado. Emenda do deputado federal Antônio Brito. Então, deputado federal Antônio Brito, líder do PSD na Câmara, forte, mas o Antônio Brito é forte, é o líder do PSD, certo? No Brasil. E disse, ele vai ser. E foi. E já tomou posse. E eu já o visitei. Já dei os parabéns e espero que ele faça uma gestão profícua à frente da superintendência. Amigo. Com a chegada de Unaldo na superintendência, as coisas se afunilam no Recôncavo. Eu estou falando aqui uma coisa que é sério. Pai de Unaldo, você viu o depoimento que ele deu. Antônio Brito chega com Arandas. O governo pode ter até alguma divergência, mas federal, para tirar... Antônio Brito não tira, não. Pode vir quem for deputado federal, Antônio Brito vai ser o mais votado e continuará sendo o nosso deputado federal. É assim que a política funciona, não é? Política tem lado. Eu vou repetir isso, porque muita gente não gosta. Política tem lado. Inclusive, mais adiante pode haver alguma divergência. Agora, deputado federal, até a oposição vai votar em Antônio Brito, não tenha dúvida. Pronto, pois é. Ceará é perigoso. O maior cabo eleitoral dele está no poder. Meus inimigos ou amigos, não é inimigos, meus amigos estão no poder. Vocês estão no poder de Jaguaripe e vocês são os maiores cabos eleitoral dele aqui, Robocop. O cara botou um bagulho, meu irmão, que o médico disse que ele vai viver mais 50 anos. Que até a mulher dele ficou 30 anos. Meu Deus, eu vou acompanhar meu velhinho que ficou novo, menino novo. Tá jogando capoeira, dando salto mortal. Né? Aí a gente tá aqui, batendo aquele maior papo aqui da TV Batatinha. E não vai faltar oportunidade pra gente falar um pouco também. Wagner, me conte um pouco desse Wagner, que é um cara que já foi prefeito de outras cidades, mas o nome dele está sendo ventilado, principalmente pelo vereador chamado Márcio da Pesca e o seu grupo ali na ilha, tá bom? Na Ilha da Ajuda. Aí a gente fica a imaginar. O Wagner, ele com aquela lama toda, sem ter asfalto, em um lugar daquele, acreditou em Jaguaripe, acredita na Ilha da Ajuda, naquele distrito, e investiu uma fortuna ali. O Wagner, para você ver o grau de amizade que eu tenho com o Wagner, ele me chama de irmão velho e eu chamo ele de irmão novo, certo? Ele é mais novo do que eu, foi prefeito de Tiruçu 3 vezes, o povo está lá pedindo para ele voltar, pelo amor de Deus, mas minha vida toda está em Jaguaripe. Wagner hoje é o maior, talvez o maior cassinocultor, criador de camarão de Jaguaripe, né? Produtor de camarão. E Wagner é um empresário bem sucedido. Wagner também faz a parte imobiliária, tem loteamentos lá na ilha, comprou mais áreas recentemente, da família Cabral, de maneira que Wagner hoje é um empresário de muito sucesso em Jaguaripe. É um homem de palavra, um homem honrado, e Jaguaripe todo hoje conhece. Ele tomou um susto, ele não conhecia Jaguaripe, ele veio conhecer comigo, andando comigo. E disse, rapaz, como é que você, com tão pouco dinheiro, você consegue fazer tanta coisa? Eu digo, é só não roubar, meu amigo. Eu acho que é só não roubar. Se você não rouba, você faz. Aquela história de rouba, mas faz, já acabou. Hoje você tem que ser sério. A administração pública é coisa séria. E uma pessoa para administrar Jaguaripe com pouco dinheiro, agora tem dinheiro. Agora tem aí uns 10 milhões por mês, nós deixamos royalties, né? Deixamos... Quanto é o royalties hoje de Jaguaripe? Esse royalties dá para pagar o funcionalismo público de Jaguaripe? Não, royalties só não dá não. Mesmo porque eles tomaram algumas decisões equivocadas.
A Folha de Jaguaripe hoje deve estar, não sei, eu não fico atrás, como já disse, para perseguir ninguém. Eu acho que a gestão tem que andar. 16 meses não é brincadeira. Vamos para 17, vem São João, repito, Copa do Mundo, e aí? Acabou, segundo ano de mandato. Então, não dá. A Folha de Jaguaripe gira em torno de 3 milhões de reais, né? Mas o Fundeb está com muito dinheiro, a Secretaria de Educação. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui, que é um furo de reportagem para você. Eu e o Naldo, lá atrás, trabalhamos para buscar o precatório do Fundef e do Fundeb. Dinheiros que eram devidos a Jaguaripe e que não eram pagos pelo governo federal, ou pagos erradamente. Vem muito dinheiro para a educação, hein? E agora saiu a decisão final e vai cair na mão da atual gestão. Provavelmente, para o ano, vão receber um pedaço bom de dinheiro. E o servidor público, professor, a pessoal da área de educação, uma parte é livre, outra é educação. Não é pouco dinheiro, não. Eu vi falar em algo em torno de 30 a 40 milhões. Então vai cair parceladamente, talvez 10, 12 para o ano, 10, 12 depois. Mas é um dinheiro que o funcionário, o professor, né? A menina da cantina, a servidora efetiva tem direito. Então fica de olho aí, porque esse dinheiro vai sair. Plantados por quem? Arandinhas e o Naldo lá atrás. Agora vai sair. Vixe! Ô, galera! O papo é gostoso, né? Mas vamos marcar uma outra data pra gente bater um outro papo, porque vai ficar muito longo aqui, meu velho. Bater meu coração, seu, você vai viver 200 anos, e o meu quero viver 2000, que eu não sou otário. Aí, foi da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Aranda, muito obrigado pela cordialidade, pela seriedade, por ter vindo aqui. Então, a gente vai ficando por aqui, o papo está muito gostoso, mas dizer que aqui ninguém está faltando com a verdade. A Aranda não está faltando com a verdade. O homem que vem aqui e traz isso tudo, traz isso aqui, traz esse livro de presente, não sei se está na sala de aula, para os jaguaripenses, esse livro, né? Jaguaripe, cidade da gente. Os citados, aqui ninguém agrediu, ninguém acusou. O que tem que ser dito, o que se rola, às vezes, no barzinho, no salão, na esquina, numa van, no mototáxi, no ponto, nas feiras livres e dentro das próprias residências. Eu queria fechar dizendo o seguinte: existe necessidade para atraso salarial? Deixei tudo em dia, como já dito, repetido várias vezes. Fiz audiência pública aprovando isso, com a contabilidade. Tudo pago. Deixei aproximadamente 3 milhões em conta. Lógico que uma parte desse dinheiro era para restos a pagar. Obras que não terminaram, eu deixei o dinheiro para terminar a obra. Já licitei. A e-mail da sede, faltava 10%, 9% para concluir. O estádio de futebol, faltava 20% para concluir, não sei. Então, restos a pagar. Alguma coisa que era para pagamento de... UBS do Cruzeiro, Antônio Brito botou uma emenda, não concluiu, deixou o dinheiro na conta. Então, desses 13 milhões, tem que tirar essas obrigações, mas ficou muito dinheiro livre na conta, tanto que logo no primeiro ano da atual gestão foi feita uma festa estrondosa lá em Jaguaripe sede, e até roda gigante teve, certo? Mas muito cara, por sinal, eu não vou entrar em detalhes, porque como eu disse a você, e você tem esse intuito, eu não estou aqui para falar mal da gestão. Quem tem que julgar a gestão é o povo jaguaripense. Agora, está em volta de Jaguaripe, Aratuípe, Nazaré, chega em Nazaré, pergunta lá em Nazaré quem foi Arandas e como é que está a atual gestão. O povo vai dizer, não é nem o jaguaripense. O jaguaripense vai lhe responder muito bem. Não estou aqui desejando mal, como você bem colocou, de jeito nenhum. Aqui eu esperava, porque eu tenho patrimônio em Jaguaripe, Wagner tem patrimônio em Jaguaripe, o Naldinho tem patrimônio em Jaguaripe. A gente quer ver o município cair? Não. A gente quer ver o município crescer, porque senão o que é nosso lá se desvaloriza também, não é? Então a gente torcia
e torce para que essa gestão encontre um bom rumo, encontre o caminho do Saveiro no brasão de Jaguaripe, na direção do sol nascente. É isso que a gente quer. Agora, porque... Não estou aqui para falar mal, para xingar. Agora, a verdade tem que ser dita. E, se alguém tiver alguma dúvida, 15 contas aprovadas, não são 15 besteiras, não. É 15 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, parecer favorável, e Câmara aprovando. Falta essa última, que a Câmara ainda vai aprovar, com certeza. Eu não tenho um processo contra mim, Batatinha. Eu não tenho inquérito aberto contra mim. Porque quando abre, fecha. Porque eu vou lá e provo. Então, raros são os prefeitos, na Bahia e no Brasil, que podem dizer: saí do meu município sem nenhum processo, sem nenhum inquérito contra mim, nenhuma condenação por improbidade, por crime nenhum. Eu tenho minha vida limpa. Agradeço, eu aprendi com minha mãe, com meu pai, com meus avós. Entre com suas mãos limpas e saia com suas mãos limpas. E eu tenho hoje essa alegria de olhar para meus filhos e dizer: meu pai, você é um orgulho para a gente, filhos e filhas, né? Dizer, você é um orgulho para a gente. Então, não tem nada mais que pague isso. Para quê? Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar. Não desejamos o mal a ninguém e não estamos aqui para fazer nenhuma acusação leviana, infundada, fake news, que está na moda, né? Tudo que falamos aqui é a verdade. Eu me dirijo ao povo de Jaguaripe para mandar um abraço carinhoso, afetuoso a todos, tantos que votaram, outros que vieram já para: doutor, não votei do senhor, estou arrependido. Meu filho, democracia é assim, você tem o direito de votar, você escolhe, né? Mas o povo tem que decidir, a decisão é do povo. O homem lá em cima permite ou não permite, como permitiu que eu saísse da prefeitura para cuidar um pouco da saúde e não me dá força para ver as coisas andarem. Então, muito obrigado a você, um abraço afetuoso para todo o povo de Jaguaripe.